Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse lindo, maravilhoso e grandioso canal. Hoje nós vamos dar uma atualizada na leitura do Bitcoin. E aí, o que acontece? Será que realmente agora é bear market? Será que vai continuar caindo? Ou será que isso foi só uma defesa para o mercado continuar subindo? Vamos dar uma olhadinha e quem sabe acalmar os coraçõezinhos de vocês. No dia 26/6 eu fiz uma live para nossa comunidade, uma live interna, que eu fiz essa previsão de movimentação dos preços. O mercado não tinha nem renovado aquela mínima ali dos 53 mil. Eu tinha feito essa previsão, que ia bater, renovar essa mínima anterior, ia testar de novo o canalzinho e poderia vir renovar a mínima testando esse clusterzinho e sim finalizando uma quarta onda para dar sequência à movimentação de alta. Essa era a minha previsão pessimista do Bitcoin. Isso foi dia 26/6, há um pouco mais de um mês e 10 dias. No dia 3/7, outra live interna, só para membros, fiz de novo a mesma previsão. E também fiz essa mesma previsão em vídeos aqui para o canal, vídeos abertos. Eu lembro que aqui, ó, há 13 dias atrás, quando o Bitcoin estava aqui no topinho, eu falei que o cenário pessimista é que ele viesse testar essa região aqui. Eu, sinceramente, com a movimentação do Bitcoin que estava fazendo, dando no zoom aqui, no dia o Bitcoin estava aqui nessa região, eu falei que ele ia lá testar a máxima, ele foi lá exatamente testar essa máxima e iria renovar a mínima aqui. Eu falei que era meu cenário pessimista, eu realmente não acreditava muito. Eu falei, bicho, tem que ter alguma desgraça, eu até falo, tem que ter alguma desgraça para jogar os preços até lá embaixo. Mas acredito eu que caso os preços vão lá sim, ele já defende forte e aí a gente engata numa movimentação de alta. E olha o que aconteceu com o Bitcoin. O primeiro vídeo lá, nós estávamos aqui nessa região mais ou menos. Foi dia 26 de junho. Foi aqui, ó. Os preços vieram exatamente onde eu falei, subiram exatamente onde eu falei e agora caíram próximo onde eu falei, né? O pânico foi tão grande que veio até um pouco mais abaixo. Veio 47 mil, renovando a mínimazinha desse cluster e testando essa máximazinha aqui, ó, do topo anterior, que foi o topo que foi criado pelo lançamento dos ETFs de Bitcoin. Só que essa queda toda aqui do Bitcoin, ela teve um motivo, que foi o quê? Foi isso aqui. Esse aqui é um índice japonês, o Nikkei. Olha a pancada que ele levou para baixo da madrugada de domingo para segunda. Porque se eu não sei se você sabe, mas o Japão ele é do outro lado do mundo, enquanto aqui é de dia, lá é de noite. Então na nossa madrugada, de domingo para segunda, a bolsa japonesa já está aberta trabalhando. Então teve essa pancada, esse despejo muito forte. Só que agora, nessa madrugada, de segunda para terça, a bolsa japonesa só subiu, devolvendo praticamente toda a queda da madrugada anterior, de domingo para segunda. E por que isso aconteceu? Para quem não sabe, o Japão é um país completamente endividado. Ele tem uma relação dívida-PIB de 260%, muito mais que o Brasil. Se eu não me engano, a dívida PIB do Brasil é 88%, 81%, algo em torno disso. Então o que acontece se o Japão bota uma taxa de juros muito alta? Se ele continua emitindo título de dívida com taxa de juros mais alta, ele vai ter que pagar muitos juros. E como a dívida é muito alta, as parcelas de juros serão muito altas. Então é vantagem para o Japão ter sua taxa de juros muito baixa. Nos últimos 6 anos, a taxa de juros japonesa ela chegava a ser negativa. E esse ano, 2024, nós tivemos 2 aumentos da taxa de juros japonesa. E agora, na quinta-feira, saindo de 0 para 0,25. Isso ocasionou uma queda geral nos mercados, um crash, porque há muitos anos, os grandes bancos, os grandes investidores, eles fazem uma operação que chama carry trade, que é o quê? Que eles pegam o empréstimo no Japão, porque a taxa de juros é muito barata ou até negativa, e levam esse dinheiro para outros países para investir em ativos que têm uma rentabilidade maior do que 0%. Então eles carregam carry trade, eles carregam esse dinheiro até outros países e aproveitam dessa oportunidade que é pegar dinheiro muito barato. Só que quando eles pegam esses empréstimos, eles pegam na moeda japonesa, que é o iene. Nisso eles têm que transformar em dólar para levar para os outros países. Beleza. O que acontece é que com a pressão inflacionária do Japão já vinha crescendo, o iene vinha se desvalorizando. Ótimo. Para quem está pegando um empréstimo em iene, melhor ainda, porque ele está transformando aquilo em dólar. Quando ele for pagar a dívida dele, o iene está mais barato ainda, a dívida dele está menor ainda. E o iene só veio se desvalorizando nos últimos tempos. Olha aqui, por exemplo. Desde 2021, essa aqui era uma queda que estava vindo no iene, ou seja, a moeda japonesa se desvalorizando muito. Na verdade, ó, desde 2016. E o que aconteceu foi o seguinte, com o aumento da taxa de juros na quinta-feira, o custo desses empréstimos aumentou de uma hora para outra. E como a galera opera muito alavancado, começaram a ter diversas chamadas de margem para a liquidação desses empréstimos. Então, vários investidores, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, quanto no mundo todo, tiveram que liquidar os seus investimentos. E isso já causa uma pressão vendedora nos ativos. Então eles tiveram que vender para quê? Para ter dinheiro para ir lá e pagar as suas dívidas. Porque pensa comigo, no Brasil a taxa de juros gira em torno de 10, 11%, 12, 13%. Então se aumenta 0,25, diminui 0,5, o impacto não é tão grande. Agora no Japão, que tinha taxa de juros negativa durante 6 anos, e esse ano ela vai para 0, de 0 vai para mais 0,25, ou seja, é um impacto muito grande. Só que
que, olha o que aconteceu e virou uma bola de neve. Com as liquidações das suas posições em renda variável, jogaram os ativos para baixo. Jogando os ativos para baixo, eles pegaram esse dinheiro, transformaram em iene. Só que esse dinheiro no mercado internacional, por exemplo, era o que? Dólar. Aí com esse dólar eles compraram o iene para pagar a dívida. Só que vocês estão comprando iene, a demanda por iene é muito grande. Então eles jogam o preço do iene para cima. Só que a dívida da galera é em iene. Ou seja, a dívida do pessoal foi ficando mais cara ainda. Porque o iene foi subindo desde quinta-feira passada. Com o iene subindo, teve mais chamada de margem ainda. Então eles tiveram que liquidar mais ainda suas posições nas bolsas. Com isso, causando uma pressão vendedora mais ainda nos ativos. E virou essa bola de neve. Enquanto eles mais vendiam para pagar suas dívidas, mais derrubavam os ativos, mais compravam iene para liquidar as dívidas, mais o iene subia, virou essa bola de neve e teve um crash na bolsa, despencando o índice japonês. Como as outras bolsas do mundo estavam fechadas, o pessoal foi operar futuros para proteger, fazer hedge das suas posições. Então teve uma força muito vendedora em futuros, do Nikkei também, na madrugada de domingo para segunda. E isso jogou a bolsa para baixo. E olhando o índice japonês, a gente pode ver que desde quinta-feira, quando foi o aumento disso, olha a pancada que teve na sexta-feira e na segunda japonesa, caindo mais de 26% desde o topinho, coisa que não se via há muitos e muitos anos no mercado japonês. E o problema é que isso tudo causou uma pressão vendedora em todos os mercados de renda variável. O Bitcoinzinho, nosso mercado de cripto, sofreu muito. Só de domingo para segunda, ele chegou a cair 16%. E quedas iguais a essa no Bitcoin, a gente só viu 3 vezes nos últimos anos. 2 vezes em 2022 e 1 vez em 2020. Então foi uma pancada muito forte. Só que quando teve a abertura do mercado americano, e o Bitcoin levou essa pancada para baixo durante a madrugada, quando teve a abertura do mercado americano, ele abriu com um gap de 4% de baixo, bem aqui nessa mínima, e ele já chegou a subir 2% em linha reta praticamente, dando um fôlego para nós e fazendo com que o mercado de cripto tivesse uma defesa muito forte. Olha aqui, tamanho do paviozão, um volume gigantesco de absorção, ou seja, um cenário completamente positivo para nós posicionados no mercado de cripto. E hoje, inclusive, com a abertura do mercado americano, que aconteceu agora às 10h45 da manhã, agora são 11h12, já está subindo novamente e, consequentemente, levando o nosso Bitcoinzinho aqui para cima também, chegando a bater agora aí, 56.100. Beleza, depois de tudo isso que eu expliquei, afinal de contas, qual que é a sua leitura a respeito das futuras movimentações dos preços? Então tá, como eu falei para vocês, a minha leitura pessimista, eu já falei isso diversas vezes, era exatamente isso aqui, em que o mercado está fazendo uma quarta onda complexa. Quando a gente olha no fractal macro, nós tivemos aqui uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, e agora estamos fazendo a onda 4 para depois sim dar continuidade à movimentação de alta. Eu, sinceramente, acho que isso aqui é fundo. Ah, Bruno, mas nós estamos num contexto geopolítico de muita instabilidade, sim, concordo. Os Estados Unidos está próximo de uma recessão, sim, tem diversos números que não estão sendo favoráveis à economia, macroeconomia americana, mas graficamente, e essa é a minha leitura, graficamente esse é o nosso fundo. Ah, Bruno, o mercadinho ele pode vir, cair, mas o mercado ele pode fazer o que ele quiser, mas eu sinceramente acho que esse aqui é o nosso fundo, né? No meu cenário mais realista, né? Nem otimista, o cenário mais realista é que nós sim vamos pegar uma movimentação de alta, os preços podem vir aqui e de novo testar essa região da máxima, depois voltar a fazer um ABCzinho para dar continuidade. E o cenário pessimista? Vamos traçar um cenário pessimista que para mim não é tão pessimista mais, igual o que eu tinha traçado aqui em cima, que ele teria que cair tudo isso aqui, e foi lá e fez exatamente. Meu cenário pessimista seria ele buscar liquidez mais uma vez para fazer um spring, porque isso aqui foi claramente um selling climax, por causa desse volume um absurdo. Ele faria só um springzinho e voltaria para novamente a tendência de alta. Então esse seria meu cenário pessimista. Mas, como eu já disse, eu sinceramente não acredito por causa desse volumão gigantesco. Foi completamente diferente desse volume aqui, nessa renovada de mínima aqui. Entrou uma força compradora gigantesca, absorvendo. A gente consegue observar isso por causa desse pavio gigantesco. Quando você junta pavio com muito volume, isso significa que entrou uma força contrária ao movimento. Então, isso é um ponto completamente positivo para nós que estamos comprados e acreditamos na alta do Bitcoinzinho. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Essa aqui é a nossa linkzinha. E por que eu quero mostrar ela para vocês? Vou até apagar essas linhas para não ficar muito poluído, depois eu volto com elas. Uma coisa que eu aprendi nesse ciclo é que Link tem sido o ativo mais técnico de todos. Ele segue perfeitamente as movimentações do ciclo de acordo com as teorias, principalmente a teoria de Elliott. E o Wyckoff. Olha o que aconteceu. Depois do bear market, ele montou uma estrutura de acumulação simplesmente absurda, ficou consolidado. Ele veio simplesmente buscar liquidez fazendo o quê? Um springzinho
e já voltou para dentro do canal. E olha que coisa linda, fazendo um ST aqui, inclusive um secundário teste, de acordo com a teoria de Wyckoff, de maneira profunda, ou seja, próxima até do fundo, que casa muito bem com a teoria de Elliott, falando que uma onda 2 geralmente é uma onda profunda. Depois ele vem aqui, ó, coisa mais lindinha, faz uma onda 3. A onda 3 terminando em end em diagonal, com a característica fantástica da onda 3. Aí ele fazendo uma onda 4 em ABC. E depois ele fazendo uma onda 5, coisa mais lindinha também, em 1, 2, 3, 4, 5. Inclusive, a quinta onda também em end em diagonal. E ele fazendo aqui então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 no fractal macro. E de acordo com a teoria de Elliott, depois que ele faz 1, 2, 3, 4, 5, ele geralmente, completando uma onda 1, ele geralmente faz o quê? Um ABC. E uma onda 2 geralmente é o quê? Uma onda profunda, ou seja, próximo da onde? De pelo menos 61,2% de toda essa tendência de alta. E olha o que o desgramado fez. Se a gente pega o Fibonaccizinho, traça daqui, ele veio exatamente aqui, ó, em 61,8%. Fazendo o quê? Uma retração. E de acordo com o Elliott, as retrações são em ABC. Olha lá, ABC. Vindo testar o quê? Quando a gente pega o volume profile de toda essa consolidação, ele veio testar exatamente esse nozão de alto volume aqui. Para mim, simplesmente uma coisa absurda. E já teve toda essa queda, esse volume absurdo. E agora ele já está devolvendo, ó, praticamente toda a alta de domingo para segunda. Já chegou a subir aqui, ó, 26%. Então, uma coisa que eu aprendi esse ciclo, principalmente, é que Link, se você fizer e acompanhar as análises dela, ela antecipa as movimentações dos preços. Porque quando o Link estava aqui, ó, dia 11 de março, formando o topo e fazendo 3 toquezinhos e mostrando que era final de movimento, que fez 1, 2, 3, 4, 5 e a quinta onda em 1, 2, 3, 4, 5 foi um onda de diagonal, ou seja, a coisa mais linda do mundo, Bitcoin fez o topinho aqui também, dia 13 de março. Então, dia 11 de março, o Link fez um topo, mostrando diversos sinais de fraqueza e o Bitcoin fez o topo. Só que o Bitcoin não mostrou que era final de movimento, que poderíamos ter uma retração até profunda, mas Link mostrou. Da mesma maneira que ela mostrou o final do movimento, ela mostrou também o início de toda a tendência, porque essa call aqui para comprar no 5 nós demos lá dentro da nossa comunidade. Quando o Link estava aqui nessa região, nós falamos que ela provavelmente iria renovar a mínima para buscar liquidez desses dois fundos e depois voltar a subir. Foi exatamente o que ela fez, ou seja, Link tem antecipado os movimentos e tem feito os movimentos mais técnicos e mais lindos possíveis. Então, só para finalizar a nossa análise, nós podemos ver que no gráfico diário do Bitcoin já chegamos numa região de exaustão aqui no NFR, um volume gigantesco. Fizemos aqui uma estruturazinha complexa, casando com o estilo de retração de acordo com a teoria de Elliott, que é a WXYXZ, como eu tinha previsto lá atrás, que poderia fazer. E agora, na minha opinião, nós estamos fazendo no fundo para o mercado realmente pegar uma tendência de alta e fazer uma quinta onda, até próximo ali dos 100 e poucos mil, que foi onde eu fiz minhas previsões em outros vídeos aí para trás. Beleza? E por enquanto nós estamos aí, Bitcoinzinho subindo forte, já próximo aqui dos 56.500, já subindo aí 15% desde o pânico de ontem. Beleza, galera? Essa análise é só para tranquilizar o coraçãozinho de vocês. Espero que tenham gostado. E faça o seguinte, digita aqui embaixo quais criptomoedas que vocês querem que eu analise, que eu vou tirar uma delas por semana para analisar e postar aqui no canal. É isso aí. E lembrando que as inscrições para a nossa comunidade estão abertas. Nós fazemos a leitura de todas as moedas que nós temos em carteira graficamente todas as semanas. Então, aproveite a oportunidade e clique aqui embaixo e se inscreva. Valeu, meu povo. Sucesso e sorte a todos sempre. Nos vemos no topo. Fui!